Galerinha do sexto ano. Hoje vamos estar iniciando mais uma aula de história. Estaremos falando sobre os egípcios. Na aula anterior a gente falou sobre os povos mesopotâmicos. E agora vamos estar falando sobre os egípcios. A gente vai estar utilizando o livro de vocês nas páginas 281, 282 e 283. Então, a gente vai abordar os seguintes assuntos: os egípcios, a escrita hierográfica, a religião no Egito Antigo e a mumificação. Aqui nós temos uma imagem, de uma esfinge. Então, os egípcios, eles se localizam no deserto do Saara, bem na região, na parte norte da África, né? E assim, eles chegaram mais ou menos a 10 mil anos, aproximadamente. Então, assim como os sumérios, os egípcios também, eles criaram um tipo de escrita, que a gente vai estar vendo no decorrer da aula, sobre a escrita hierográfica, que é uma das escritas mais importantes, né, que nós tivemos. Então, ele é considerado uma civilização mais fascinante da história. Ele desenvolveu-se graças às águas do Rio Nilo, as tumbas dos faraós concentradas dentro das pirâmides se tornaram grandes fontes de pesquisa sobre a vida deste povo. Então, aqui nós temos uma imagem, né, com as esfinges e as pirâmides do Egito. Então, assim, ali onde eles colocavam, né, colocavam as tumbas, né, dos faraós, das pessoas mais importantes, né, era colocada dentro dessas tumbas. A gente vai ver toda no decorrer da aula. Então, o Egito foi um lugar assim muito maravilhoso, né? Então, aí, como que estava organizado o Egito? Nós tínhamos o Baixo Egito e o Alto Egito. Aqui temos um mapa, né, mostrando, aqui está o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, e aqui ficava o Baixo Egito e aqui embaixo o Alto Egito. Então, assim, nessas regiões aqui era deserto, e essa região também era deserto. Então, assim, aqui nessa região, perto do Baixo Egito, ficavam as pirâmides, né, que eu mostrei a imagem para vocês. E aqui ficava também alguns templos dos deuses, que depois eu vou estar mostrando em um outro mapa. Tinha vários oásis também, né, próximos do Egito, né, que seria esses oásis? É um lugar onde tinha plantas, onde tinha, porque era muito deserto, né? Então, onde esses lugares se encontrava água. Então, assim, a população estava organizada em pequenas unidades. No início, né, na formação do Egito, elas eram assim, cada uma tinha uma organização, cada cidade, né, ela tinha o seu monarca. E com o passar dos anos, em 2300 a.C., ocorreu a unificação. O que aconteceu? Eles uniram o Baixo Egito, né, e o Alto Egito. E passou a não ter mais um monarca para cada, mas passou a ter um soberano, né? E ele era conhecido como faraó. Então, assim, esse faraó, ele conseguiu centralizar, né, o poder. Então, assim, o primeiro faraó foi Menes, e ele governou o Alto e o Baixo Egito. E ele ficou responsável, né, por essa unificação. E durante tiveram 42 nomos, né, que eram as unidades, que passaram a ser administradas por eles. Então, primeiro era todo separadinho. Com a unificação, né, juntou tudo e ele governava, o faraó governava todo o território. Então, assim, aqui a prof comentou, né, sobre o mapa. Então, ali ficava as pirâmides, né, e aqui tinha os oásis,
E aqui tinha os templos, né, dos deuses que a gente vai, os principais deuses que a gente vai estar vendo, Horus, Ísis, então são 4, né, que a gente vai estar olhando no decorrer da aula, mas não quer dizer que são só esses, tem vários outros. Então aqui eles utilizavam muito para navegação, né, tanto para conduzir de uma região para outra, para eles fazer as trocas, né, de mercadorias e assim por diante. A organização social. Então, assim, como que estava organizada nessa sociedade? Né? Então, na pirâmide, lá em cima ficavam os faraós, os nobres, né, os sacerdotes, depois logo abaixo vinham os soldados, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Então, os escravos, eles eram, né, geralmente, eles eram pessoas capturadas em guerras, né, e trabalhavam muito para para as grandes construções, né, das pirâmides e tudo mais, mas assim, eles não recebiam salário. Eles trabalhavam de graça, né, recebiam apenas água e comida. Então, assim, é assim que eram organizados né, como os escravos. E, então, assim, a sociedade egípcia, né, ela era sustentada, né, pelo trabalho e pelos impostos pagos pelos camponeses, artesãos e pequenos comerciantes, que pagavam, né, os impostos. E esse aí que gerava, né, a base, né, para sustentar a economia do Egito. Então, assim, aí nós temos a escrita, né, falando sobre a escrita hierográfica, que foi uma escrita muito importante, né? Diz assim que ela é muito complexa e era uma das escritas mais complexas da humanidade, era a hierográfica. No livro de vocês, na página 281, né, fala sobre isso. E assim, nem todos, né, tinham acessos a essas quer dizer, nem todos sabiam, né, decifrar, ler essas escritas. Geralmente era os escribas, né, os sacerdotes, né, eles eram que sabiam, né, ler essas. O livro de vocês fala assim que os sacerdotes, os governantes e os escribas eram as pessoas que conheciam, né, esse tipo de escrita. E assim, eles se desenvolveram muito no conhecimento sobre a matemática, a astronomia, a construção civil, a geometria, a anatomia humana, que era a unificação que eles, né, faziam todo o processo a gente vai estar vendo no próximo, acho que na terceira slide. Então, assim, como que era feito, né, essa mumificação, que era uma espécie de era um embalsamamento, né, dos corpos. E para conservar, porque eles acreditavam, né, na vida após a morte. Então, tinha que ter uma preservação, né, do corpo. E então, assim, no que se refere à escrita, essa escrita ela era composta por mais de 7.000 símbolos e elas representavam 20 representavam os objetos e esses 7.000, né, representavam primeiro os objetos e 20.000 representavam os sons. Então, assim que aqui nós temos a imagem, né, da escrita aerográfica, que eram símbolos de deuses, de animais, né, e assim por diante. Então, assim, só algumas pessoas conheciam, né, como a professora já falou, e foi assim, ela era escrita em papiro. No livro de vocês tem né, uma imagem, né, que fala assim que com a escrita no papiro, datada de aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Então, eles usavam para registrar, né, toda a história. Então, assim, a religião no Egito. Então, a religião eles eram politeístas, quer dizer, eles acreditavam em vários deuses, né? E eles também tinham a crença, né, sobre a crença da vida após a morte. Então, assim, segundo a crença, a vida de todos era determinada por essas divindades, né?
que possuíam poderes específicos, tudo na sociedade era explicado através da vontade dessas entidades. Para agradar os seus deuses e garantir uma proteção, ofereciam muitos sacrifícios. Consideravam os faraó um deus enviado para governar o Egito e acreditavam na vida após a morte. De acordo com essas ideias, o morto era julgado no tribunal de Osíris, que era esse deus aqui, que depois a gente vai estar falando sobre ele, de acordo com suas ações em vida. Se elas conseguisse provar que sua conduta foi baseada nos princípios morais da época, a vida após a morte estava garantida. Então, assim, eles tinham, né, vários deuses. Os deuses mais importantes deles eram Osíris, Ísis e Horus. Então, assim, Osíris era o deus da navegação e da vida do além. Então, assim, ele que ia guardar a alma, né? E eles julgavam os mortos após terem seu coração pesado em uma balança. Diz que o coração tinha que ser leve como uma pena. Então, assim, Ísis era esposa de Osíris, deusa de poderes da cura, fertilidade e maternidade. Também zelava por todos que fossem escravos ou senhores. Então, assim, Ísis era esposa de Osíris. Tá? Então, a Ísis era esposa de Osíris. E o Horus, que é esse carinha aqui, Horus, ele era filho, né, de Osíris e Ísis. E ele tinha uma cabeça de falcão e o olho representava o sol e a lua. Seus símbolos, o olho de Horus tornou-se um amuleto de cura. Então, assim, ele era o filho, né, e era um deus também muito, muito importante. Então, assim, tudo, né, o ritual após a morte era orientado através do livro dos mortos. Então, assim, um conjunto de textos que era deixados ao lado dos sarcófagos, neles os candidatos à vida além descreviam sua conduta, né? Escreviam tudo nesse livro, né, no livro dos mortos, e eram deixados lá do lado do sarcófago, né, porque quando ela voltasse, né, sua alma voltasse, ali estava tudo registrado. Também, falando sobre a religião, teve no século XIV, teve um faraó chamado Amenófis, né? Depois ele ficou conhecido como Akhenaton. Então, assim, ele tentou reverter esse culto, né, de vários deuses, que era politeísta, e ele tentou, né, instalar uma nova influência, né, para eles, né, proibindo a crença de vários deuses, para estabelecer um monoteísmo, que era o culto somente a um Deus. Então, assim, isso ele até conseguiu durante todo o reinado, né, dele, mas, então, assim, Atum, o Deus do Sol, contudo, sua revolução monoteísta não foi aceita pelo povo. Então, assim, ele durante o reinado dele foi implantado, né, o monoteísmo, que era a oração somente a um Deus, mas o povo não estava contente. E então, assim, quando após a morte dele, voltou tudo de novo, né, e voltou a eles a cultuarem seus deuses, né, sendo politeístas. Então, aí falando sobre a mumificação. Então, assim, ela foi um procedimento, assim, muito, muito importante, né? Através da mumificação foi conhecido por dentro como é que era o corpo, né? A anatomia se desenvolveu, né? Porque aí eles conseguiam conhecer, né, por dentro do ser humano. Então, assim, e além disso, eles descobriram nessas técnicas de embalsamar, né, o corpo, que até hoje, nos dias de hoje, é utilizado, né? Não dá, às vezes, aquela técnica, mas, assim, parecida. Então, assim, os egípcios, né, eles eram... Essa mumificação era a exclusividade dos faraós e seus familiares e sacerdotes. Né? Então, assim, com o passar do tempo, também foi autorizado para os nobres.
esse tipo que a gente vai estar falando agora. Depois a gente vai ver que teve sempre as pessoas mais simples, né, de classe social mais simples, tinha um outro tipo que era utilizado. Então, assim, como que era feita? A prática era iniciada a partir da retirada do cérebro e dos outros órgãos, né, que seriam o intestino, os pulmões, o fígado e o estômago. Então, assim, eram retirados esses órgãos, né, do corpo, mas o coração era permanecido dentro do corpo. Então, assim, o coração, ele permanecia dentro do corpo, que era através do coração que ia ser julgado lá no tribunal depois. Então, assim, depois o corpo é lavado com essências aromáticas e dentro dele colocado natrão. O que significa esse natrão? Era uma espécie de substância química, era um tipo de sal grosso, né? Que ele fazia o papel, eram colocados dentro e ele sugava toda a água, né, toda a umidade, desidratando o corpo. Né? Então, após 40 dias, mês e pouco, ele era retirado, né? E o corpo estava totalmente seco. Então, assim, aí o que eles faziam? Eles enchiam, né? Preenchiam o corpo já seco, né? Com tecidos nobres, em alguns, né? Colocavam uma placa de ouro que era costurada, né, junto ao corpo para evitar que espíritos ruins se apossassem dele. Então, tudo era uma crença, né? E a última etapa consistia em enfaixando todo o corpo. Eles começavam pelos dedos, né? E aí, por diante, eles iam enfaixando bem enfaixadinho todo o corpo. Essa era a mumificação. Então, assim, já nas classes mais eles dizem aqui, colocaram como oriundas, né? De uma classe social menos privilegiada, elas tinham seu corpo recheado, né? Faziam também, passava pelo sal, tudo, né? Mas assim, eles colocavam serragem ou terra. Esse era o que eles colocavam. E depois, assim, preenchiam o corpo com serragem e terra, e depois eles colocavam em caixões e guardavam em tumbas também. Então, assim, permanecia por milhares de anos. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Tá? Eu vou deixar como atividade para casa as páginas 284 e 285. Então, assim, mantenham sempre as tarefas em dia, né? Para a gente estar, agora tá com as lives, a gente vai estar fazendo as correção e tirando as dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida. Então, assim, para que fique tudo, né, bem organizado. Vai ter um trabalho de avaliativo, a gente vai fazer as provas e assim por diante. Então, não percam, caprichem, assistam às aulas, anotem as dúvidas de vocês, o que vocês não entenderam, tá? Durante a live a gente está tirando todas essas dúvidas, tá bom? Então, um beijão a todos e até a próxima aula.